Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Papo Reto. Eu sou Fátima Ramalho e hoje nós estamos aqui em Mesquita e recebendo a vereadora Ana Cris, mais conhecida como Trigêmea, não é isso? Como Ana Trigêmea. Ana Trigêmea. Então, primeiramente a gente quer agradecer, a sua presença, para poder estar falando com a gente, direto ao ponto, para poder esclarecer, levar essa informação para a população, de suma importância. E a gente gostaria, eu quero poder falar primeiro, te parabenizar pelo seu mandato, por você ser mulher, estar representando. A gente sabe que não é fácil a luta de uma mulher para poder entrar na política, os preconceitos, as limites que você encarou, e hoje você está aqui para representar as mulheres, para representar o povo em si. Então, vamos falar um pouquinho como que é assim, a sua relação enquanto legisladora e o Poder Executivo. Como que é essa relação? Eu agradeço a oportunidade ao Jornal Papo Reto de poder estar falando sobre a nossa cidade, sobre o nosso mandato, que é o mandato participativo na Trigêmeas, ressaltando que nós temos uma Câmara de 12 vereadores e eu sou a única mulher eleita para esse mandato de 2021 a 2024 e ser uma única mulher já é algo muito ruim para a política de uma cidade, que a gente considera importante que a cidade tivesse mais mulheres assumindo aquela cadeira do legislativo. Os vereadores por um ponto, que a gente vai falar, ruim por um ponto, porque a sua luta é única. É como se você estivesse lutando sozinho, individual, ruim por esse lado. Mas muito bom a gente ter uma mulher representando a cidade, uma mulher que tem realmente um ponto de vista, que a gente vem acompanhando o seu trabalho, as suas questões sociais, você trabalhando com a inclusão. Então, quer dizer, a cidade só tem a ganhar, na verdade, com você. Eu consigo, com muita luta, representar todas as vozes da cidade, que são falas, porque a gente, na verdade, vem se colocando diante da Câmara Municipal, lutando pelos direitos do povo, e o que eu faço naquela Câmara Legislativa é simplesmente lutar pela garantia do direito da população, representar tudo aquilo que a gente ouve no dia a dia nas ruas. Nosso mandato é participativo, é um mandato onde as pessoas podem falar aquilo que elas precisam e a gente transforma isso em leis. E dentro daquela lei, a gente percebe que a atuação e o que precisa do mandato, ele é representado de fato assim como o povo espera. O povo, quando elege um vereador, ele elege para representá-lo. Mas você tem essa oportunidade, você tem os projetos de lei, e quando você leva isso até os seus pares, como que é? São aceitos esses projetos? Como que é feita essa situação ali? Então, existem projetos de leis que foram colocados durante esse mandato, que já foram colocados para leitura e foram aprovados pela Câmara. Mas existem outros projetos pontuais, como, por exemplo, o projeto da biometria, que é um projeto que eu considero importante para a Câmara Legislativa, porque a gente percebe que algumas instituições municipais, inclusive postos de saúde, já existe o ponto biométrico. E a gente considera que é importante que a Câmara Legislativa tenha o ponto biométrico, porque é a garantia do dinheiro público, de saber o que está acontecendo, quantos funcionários nós temos, quais que estão trabalhando e qual é a sua carga horária. Então, o ponto biométrico dentro da Câmara dá transparência. E é isso que a gente espera. Por exemplo, até com essa história de funcionário fantasma, Exatamente. A gente teve um inconveniente agora, recentemente, nessas últimas sessões, que são alterações periódicas da estrutura da casa. Já foram feitas, durante as sessões, 3 alterações, em janeiro, em abril e em maio, da estrutura da Casa Legislativa. E pasmem, essa última agora teve um aumento de 25 assessores legislativos de plenário, com um salário de R$ 2.750. Inclusive, isso no meio pandêmico que nós estamos. Isso no meio pandêmico.
inclusive com a possibilidade dele poder dar gratificação até 100% a livre escolha. Então, colocando aí só os 25 cargos de assessor legislativo de plenário, se nós só tivemos 3 sessões na Câmara, para que tantos assessores que foram criados, ali saiu em torno de R$ 68 mil mês, aproximadamente. Quanto daria isso durante o ano? Então é um absurdo o que vem acontecendo naquela Câmara Legislativa, e eu coloquei sim a contrariedade em relação a essas alterações, esses abusos de alterações e de gratificações, e já coloquei no Ministério Público e já fez requerimento direto à Câmara. Então, meu nome é Cosminho Sigurd, faço parte também da equipe do grupo Jornal Papo Reto. A gente já conhece já o processo desde a sua gestão, desde a época que a sua irmã foi vereadora aqui em Mesquita. E aí é importante a gente falar do histórico, porque sempre foi uma vereadora voltada para as questões sociais, de inclusão, de participação popular, de controle social. E o que nós observamos, por isso que o Jornal Papo Reto agendou contigo e você nos recebeu aqui na sua casa, é que nós percebemos que os seus projetos, as suas indicações, não mudou a lógica que a tua irmã utilizava. Ou seja, quando muitas das pessoas falam, mas não é a Cris, é a irmã, é a Ana, a Cris, mas a lógica da inclusão, a lógica da participação popular e a lógica do controle social permanece viva. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo para a gente. É importante a gente estar falando sobre isso, porque desde o primeiro mandato da vereadora Cris Gêmeos, em 2012, depois ela conseguiu o segundo mandato com a única vereadora da cidade de Mesquita reeleita com quase o dobro de votos, quase 3 mil votos, né? E nessa eleição ela veio disputando a prefeita da cidade, e eu me coloquei, né, à disposição para essa luta de vereança, e graças a Deus e ao povo que confiou o voto ao meu trabalho, a gente pôde sair vitoriosa na Câmara Legislativa. Então eu costumo falar, Osminho, que eu não sei se eu estou no primeiro mandato ou no terceiro mandato, porque eu sempre fui muito atuante junto com a minha irmã, assim como ela está junto comigo. Por isso que vocês conseguem perceber que a nossa atuação ela é muito próxima do que já acontecia nos 2 mandatos da vereadora Cris Gêmeos, porque é dessa forma que a gente trabalha. Quando a gente se colocou no meio do campo político, a gente se colocou para lutar pela garantia dos direitos da população de fato. E um mandato muito participativo diariamente na rua. O nosso trabalho é um trabalho de 24 horas, porque a gente entende que o povo confiou essa missão de a gente lutar por eles. Então, o nosso trabalho realmente é um trabalho sério, voltado para a população, com posicionamento crítico em relação às execuções e às ações do governo. Se a proposta é boa, se beneficia a população, a gente vai estar ali do lado, a gente vai estar garantindo com que aquilo ali aconteça de fato. Mas se algumas ações, execuções do governo municipal prejudicam o servidor, prejudicam o morador, a gente tem que pontuar, tem que criticar e tem que cobrar para que o povo seja respeitado. Especificamente, antes de nós começarmos as entrevistas, a senhora pontuou algumas questões que de fato incomodaram a senhora, que aconteceu na Câmara. E aí nós gostaríamos que a senhora ficasse à vontade em falar ou não falar, mas gostaríamos que a senhora citasse o que mais te incomodou, colocasse para fora, para a população ficar sabendo. Gostaria que a senhora mencionasse. A gente consegue perceber que a mesa diretora, mais precisamente na pessoa do presidente daquela Câmara Legislativa, o senhor Sanclerini, ele veio com uma proposta, inclusive nós tivemos grandes problemas que nos envergonha realmente a cidade de Mesquita em relação à Câmara Legislativa de outros presidentes, de que ele viria com uma proposta de ser um presidente transparente e que tivesse respeito com o dinheiro público. E aí quando você percebe que tudo isso
era um grande engano e mentira, através das falas não, porque a fala se apresenta de uma forma, mas as ações são outras. Então, o que me incomoda muito é perceber que ele enxerga o dinheiro público, principalmente o dinheiro que está dentro da Câmara, que vai chegando, como um dinheiro como se fosse dele, que ele pode manusear da forma que lhe convém. E isso não é correto. Por isso que nós estamos buscando realmente o Ministério Público, investigações, colocamos com muita seriedade pauta, não abrimos mão de lutar pelo dinheiro da população, porque a gente sabe as dificuldades que o povo enfrenta, para a gente ver que um presidente daquela Câmara fica nomeando, criando cargos, dando gratificações. Isso aí é um dos motivos de muito incômodo gerado entre o mandato da vereadora Ana Cris Gêmeos e a Câmara Legislativa. Segundo posicionamento é quando vem projetos, ou seja do Executivo, ou seja do próprio Legislativo, são projetos que não são colocados com transparência durante as sessões para discussão. Na verdade, a ordem do dia vem de uma forma, os projetos inseridos ali são outros, e a leitura é outra. E na hora da fala é outra completamente diferente. Se torna confuso, né? Até para o próprio vereador que está fazendo a leitura. E se vocês perceberem, durante as sessões eu consegui filmar algumas sessões, isso fica muito claro nas minhas colocações, onde o que apresenta na ordem do dia não é o que está inserido naqueles projetos que precisam ser discutidos. E quando você pede para que os vereadores, os 12 vereadores, nós 12 vereadores, possamos tirar um tempo para discutir realmente aquele projeto, na verdade eles resolvem votar tudo em bloco e dizer eu concordo, sem uma discussão. Talvez, na verdade, saber no que estão votando. Alguma comissão da Câmara funciona? Se reúne? Olha, eles andaram colocando reunião de comissões. Inclusive, houve um episódio que eu fiz questão de colocar durante o acontecimento, que uma coisa é você falar, outra coisa é você, junto com a população, participar de tudo que acontece em tempo real. Então eu fiz uma live, falei, agora eu vou buscar, porque está tendo uma reunião na sala da presidência, da Câmara de Vereadores, se existem vereadores lá para discutir qualquer pauta que seja em relação à cidade de Mesquita, não existe porquê de ter a exclusão de algum vereador. E eu não fui informada. Então, quando cheguei até a sala do presidente, tinha alguns vereadores dentro da sala da presidência discutindo alguma coisa que não se sabe o que era, e eu pedi que abrisse a porta para que o mandato pudesse participar dessa reunião e descobrir o que estava acontecendo, qual era a pauta e quais eram as ações. Dito isso, a porta continuou trancada. Não satisfeita, ainda trancaram a segunda porta, quando eu saí para pegar algumas outras informações. Então, o que aconteceu foi aquilo que o povo vivenciou junto comigo da porta trancada. O mandato da vereadora Ana Cris Gêmeos dentro da Câmara Municipal de Mesquita teve a porta trancada, mas o povo também teve, junto comigo. E até hoje não foi esclarecido. Uma mulher teve a porta trancada. E isso eu coloco muitas vezes, não só a primeira como a segunda porta. Então, e até hoje não foi esclarecido qual era a pauta. Com certeza a pauta não era nenhuma discussão que trouxesse benefício para a cidade de Mesquita. Com certeza, senão não estariam portas fechadas e votando, né, uma legisladora do lado de fora. Né? Exatamente. Não estaria, porque a sua participação seria fundamental. Agora, Ana Cris Gêmeos, é claro que eu, enquanto pessoa com deficiência, vou querer puxar agora para o meu lado, né? Como que são atendidas, como é que está funcionando a questão das pessoas com deficiência na Prefeitura de Mesquita? O atendimento dentro da educação, dentro da saúde, elas têm representatividade, tem o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, como é que está funcionando? Pois bem, a gente carrega, durante todos esses anos de trabalho na cidade de Mesquita, até mesmo antes da legislação de vereadora do mandato Cris Gêmeos, a gente carrega essa luta da pessoa com deficiência, porque, por ser professora, a gente percebia todas as dificuldades que as famílias enfrentavam em relação a essas deficiências, que são inúmeras. Então, a gente via que, ao longo dos mandatos, né, do Executivo e do Legislativo, a cidade estava avançando em relação ao atendimento das pessoas com deficiência.
E a gente precisava colocar as pessoas com deficiência e seus familiares como protagonistas da história da cidade. E isso através de várias ações que eram coordenadas através de lutas. E a gente sabe que tudo que se conquista numa cidade nunca é muito fácil, vem através de muitas lutas. E hoje, recentemente, numa dessas sessões, nós pegamos uma mensagem vinda do Executivo, onde transforma e revoga o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, com a justificativa que ele poderia estar inserido em outro Conselho Municipal. E a gente entende que isso são perdas. A gente tem que conquistar mais direitos e não perder direitos. E aí, esse projeto ele foi aprovado pela Câmara, pelo conjunto de vereadores, sem um mínimo de discussão. Então, essa pauta eu quero trazer sempre em evidência, porque eu gostaria que isso fosse revisto pelo Executivo. É fundamental que seja revisto. É necessário, né? Porque a pessoa com deficiência ela precisa de representatividade. Né? E quando se tem um conselho, a gente sabe que tem parte da sociedade civil e parte ali do governo, que leva essa demanda, né, para a prefeitura. E com a extinção, né, do conselho municipal, as pessoas com deficiência acabam perdendo a voz. Né? Sem falar, doutora Fátima Ramalho e vereadora Ana Cris, o Conselho Municipal ele é parte integrante para a aprovação de mensagem do Executivo, ou seja, ele muitas das vezes, para que o município receba a verba do governo federal, é necessário que lá na ponta, aquela determinada política pública que o prefeito esteja fazendo, ela passe por aprovação do Conselho, como é no Conselho de Saúde e no Conselho de Assistência. Então, no nosso entendimento, sei que é o entendimento também da Ana Cris, revogar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é dar 500 passos para trás. O que a senhora acha? Perfeitamente. E essa é uma luta que a gente precisa colocar em pauta, dar continuidade. Não nos damos por vencidos nessa questão. Essa mensagem ela foi aprovada, voltou para o Executivo, mas é uma pauta que a gente gostaria novamente de colocar em discussão, para que essa lei ela não seja validada de fato de direito e as pessoas com deficiência na nossa cidade não percam nenhum direito. A gente precisa avançar nos direitos e na qualidade de vida dessas pessoas e dos seus familiares. Porque a gente fala da pessoa com deficiência, mas a gente tem que colocar também em pauta todos os seus familiares que vivenciam todas essas dificuldades e precisam também desses atendimentos. Bom, eu acho que assim, como foi possível observar aqui, né, a vereadora, né, Ana Cris, ela tem toda um ritmo, né, que ela vem acompanhando há anos, né, na luta pelos direitos, pelas garantias da população em si de Mesquita, vem desenvolvendo um trabalho na medida do possível, né, quando ela também não é impedida, né, no caso de estar ali na luta, ela vem fazendo um trabalho de excelência, né, e a gente queria estar agradecendo e, claro, pedir, a senhora acha necessário, se a prefeitura, né, enquanto Poder Executivo, quiser dar a sua defesa, a sua palavra, que ela possa nos contactar, não é isso? Acho fundamental. Eu acho fundamental essa possibilidade do esclarecimento, de poder passar para a população o que de fato, qual foi o interesse do Executivo em revogar e fazer essa transformação e alteração de um conselho tão importante e fundamental para a nossa cidade, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E, inclusive, espero eu que eles possam ter um olhar mais sensível e talvez não dê continuidade nessa transformação e nessa revogação desse Conselho. A gente espera a resposta, né? A gente espera a resposta. Uma outra coisa também interessante que a gente citar, não só a Prefeitura, mas a Câmara também, se quiser marcar conosco para fazer algumas colocações acerca do que foi falado aqui, nós cumprimos o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais, né? Então a gente precisa também estar ouvindo. Expressão, né? Para todos. Então a gente precisa também dar voz para eles lá no sentido de responder. Uma outra questão, só para finalizar,
Logo antes que nós chegamos aqui, com o nosso editor Leandro Caetano, a senhora fez algumas citações de políticas públicas que a senhora está propondo aqui para o município, no sentido de medidas sanitárias quanto à questão da Covid, né? A gente já conversou com o seu assessor, nosso amigo PV, ele disse que tem se sentido muito incomodado, que ele vê a necessidade das pessoas, tudo famílias, correndo atrás para a questão de recursos e tal. A dor que as pessoas passam na rua, nós que trabalhamos, que fazemos a imprensa, que lidamos com o público, a gente sofre também. A gente queria saber quais foram as propostas que a senhora já fez para o município com relação à questão da Covid-19. Então, veja bem, uma das ações importantes que a gente considera muito importante foi um projeto indicativo onde a gente possibilita o antigo Hospital São José, conhecido historicamente na cidade de Mesquita, e que hoje funciona uma clínica da família, que lá possa ter o funcionamento de 24 horas, uma unidade de 24 horas de baixa complexidade, que possa ter até cirurgias eletivas, que vai desafogar os grandes hospitais desses encaminhamentos. A segunda situação que a gente considera importantíssima é a luta que a gente tem para que as famílias voltem a receber o seu kit de alimentação escolar, ou seja, podendo receber o que a gente chama de cartão de alimentação escolar, que é um projeto de lei 256 de 2020, de abril, da vereadora Cris Gêmeos, que nós não tivemos o retorno e a resposta desse projeto desde então, mas que a cidade hoje ela está 6 meses sem receber o kit de alimentação escolar, que é a chamada cesta básica, e essas famílias vêm sofrendo e vêm solicitando ao governo que dê essas cestas básicas. Inclusive, eu considero importante que tenha a cesta básica, que é o kit de alimentação escolar, mas que tenha também o cartão de alimentação, que seria um anexo desse kit para que essas famílias consigam sobreviver durante esse tempo de pandemia. As pessoas não têm emprego. A gente diz que a pandemia ela chegou de uma forma muito avassaladora nas famílias, tanto na questão das mortes, que a gente perde os entes queridos, mas na questão do desemprego e da falta de alimentos na mesa dentro de casa. Então, é fundamental que o governo municipal tenha sensibilidade de que ele é um órgão responsável para a execução de ações e leis que vão fazer com que esse drama e esse sofrimento seja minimizado. É fundamental. A gente tem um outro projeto muito importante, que é a reabertura do restaurante popular na cidade de Mesquita, da cozinha comunitária que nós tínhamos também. É fundamental que nesse período a gente consiga esses espaços para que os trabalhadores consigam se alimentar num baixo custo e conseguir sobrar também um orçamento para que eles levem alimentos para dentro de casa. As famílias estão desempregadas, estão passando por necessidades, Isso é fato. E a cidade de Mesquita precisa. A gente diz que a cidade de Mesquita é uma cidade dormitório. Então a gente precisa gerar empregos, a gente precisa criar possibilidades para que esses trabalhadores informais, eles consigam a sua renda, consigam trabalhar dentro da cidade também e consigam se alimentar de uma forma saudável, através do kit de alimentação escolar para todos os alunos da nossa rede e através do restaurante popular a baixo custo, para que sobre mais um orçamento para que ele consiga levar o sustento para o seu lar. Queria também dizer ao pessoal que a vereadora Ana Cris, ela não está sozinha não, ela tem parceiros na LERJ e tem parceiros do deputado federal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a nossa história é uma história que nos deixa imensamente felizes pela construção que a gente vem fazendo ao longo de todos esses anos e o respeito que as pessoas têm dentro do município e fora do município do mandato do trabalho do Cris Gêmeos. A gente tem uma proximidade muito grande com a Alerj, com muitos deputados, inclusive o presidente da Alerj, André Siciliano,
que a gente tem imenso carinho, já conhece há longos anos e sabe o trabalho sério que eles vêm desenvolvendo hoje nessa gestão, principalmente no combate a essa questão do Covid. E a gente tem os deputados, né? A gente tem deputados de base também do PSD, né? Temos o deputado Hugo Leal, que é fundamental esse trabalho que eles vêm desenvolvendo para fortalecer as políticas públicas. Então a gente tem um acesso também ao governador. Graças a Deus nós tivemos oportunidade de estar passando diretamente para eles alguns problemas que a cidade vem enfrentando, e a gente sabe que o Estado é fundamental nessa união com o município para que esses serviços cheguem na cidade de Mesquita e a nossa população seja atendida. Então nós fomos muito bem recebidas pelo governador e a gente vai caminhando nos espaços e nas secretarias de Estado também, como de assistência social, e conseguindo ter esse diálogo com todos eles para que traga alguns benefícios para a população. Quem ganha é a população de Mesquita. Então, a senhora queria deixar algum recadinho para que a gente possa estar fechando, alguma citação, falar alguma coisa para a gente finalizar? A imensa satisfação que eu tenho de recebê-los aqui, um trabalho do Jornal Papo Reto, um trabalho muito sério, voltado para a informação da população, dizer que essa oportunidade que nós temos de estar passando tudo que a cidade vem vivenciando de política pública e a nossa luta junto do povo, que é fundamental. Esse espaço é um espaço que precisa ser muito ampliado na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e a seriedade com que o jornal Papo Reto se apresenta diante dessas discussões de forma muito transparente. Dizer para vocês que a gente vai continuar conversando, dialogando e passando informações para toda essa equipe e desejar a vocês muito sucesso nesse trabalho, que tem muito trabalho grande por aí. É isso aí. Então a gente agradece, em nome de toda a equipe do Jornal Papo Reto, a gente agradece o seu reconhecimento, agradece a sua entrevista. Digo de primeira que, assim, uma fala maravilhosa. Estou aqui, sabe, falando, nossa, essa representa, essa me representa, perfeito, muito bem. E então a gente encerra, tá bom? Obrigada mais uma vez.